It's me again, Rafael. E hoje eu queria falar de um assunto que muitas vezes confunde os alunos, que é a questão da palavra outro em inglês. Outro, outra, outros e outras, né? Bom, qual é o problema? O aluno muitas vezes tem dificuldade em diferenciar a palavra other da palavra another. Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, muitas vezes a gente sabe que tem uma diferença, mas não sabe bem qual é. Então hoje a gente veio aqui justamente para tirar qualquer dúvida que você possa ter, beleza? Então para a gente iniciar, eu queria que você já lembrasse da seguinte coisa. Sempre que a gente usar a palavra other e suas variações, ou seja, other, the other, others ou the others, a gente sempre vai falar de coisas diferentes. Já quando a gente usar a palavra another, você vê que eu estou falando de uma coisa a mais, de uma coisa adicional. Então vamos começar com alguns exemplos para facilitar. Você pega, por exemplo, the other. Sempre que eu usar the other, eu não vou precisar diferenciar se o substantivo é singular, se está no plural, se é contável, se é incontável. A única coisa que eu preciso deixar claro é que eu estou falando sobre uma coisa específica. Então veja o exemplo. I have two brothers. One of them lives in Canada. The other brother lives in Australia. Ficou mais claro, não ficou? Veja esse outro exemplo. I go to school on Monday and Thursday. I work on the other days of the week. Então você vê que no primeiro exemplo, quantos irmãos eu tenho? Eu tenho dois. Um deles mora no Canadá. O outro irmão mora na Austrália. Estou falando de irmãos diferentes. Não é um irmão qualquer. São um dos meus dois irmãos. Um mora no Canadá. O outro irmão, você sabe de quem eu estou falando, mora na Austrália. Você vê o segundo exemplo também. Quantos dias da semana eu vou para a escola? 2, segundas e quintas. Nos outros dias, o que é que eu faço? Eu vou ao trabalho. Você vê que eu não vou para o trabalho no mesmo dia que eu vou para a escola. Eu vou em dias diferentes. Obviamente, também no primeiro exemplo, o mesmo irmão que mora no Canadá, ele não poderia morar na Austrália. Como é que ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Um mora no Canadá, outro mora na Austrália. Essas duas frases que eu falei para vocês, a gente também podia ter dito de maneira um pouquinho diferente. Então veja só agora. I have two brothers. One lives in Canada, the other lives in Australia. Aí você vê, não foi necessário nesse caso eu repetir a palavra brother. Por quê? Porque está no contexto. Você vê que eu estou falando de quem? Da minha avó? Não, eu estou falando dos meus dois irmãos. Um mora no Canadá, o outro, obviamente você entende que é o outro irmão, mora na Austrália. A segunda frase, I go to school 2 days a week. I work on the others. Aí você vê que eu já coloquei a palavra others no plural. Também está no contexto. Na hora que eu digo the others, você sabe que eu estou falando the others o quê? Others semanas, meses, anos? Não. Other days, outros dias. Então fica claro no contexto, então não preciso estar repetindo. Beleza, pessoal? Vamos para a segunda parte. Só quando eu tenho a palavra other, aí eu vou mudar um pouquinho. Você vê que eu não estou usando o artigo definido the, eu estou usando só a palavra other. Quando que eu vou usar somente a palavra other? Sempre que eu tiver substantivos não especificados, sejam eles no plural ou sejam eles substantivos incontáveis. Quer ver? 2 exemplos para a gente analisar. O primeiro eu digo o seguinte, other people have problems too. Eu não estou falando de pessoas específicas, aquelas pessoas que eu e você conhecemos. Eu estou falando de qualquer pessoa do mundo. Todo mundo tem problema, certo? Então aqui eu estou falando de uma coisa que não é específica. E você vê que a palavra people está no plural. Cuidado, aluno, people é plural. O singular de people é person. Muito cuidado com isso, tá? Veja outro exemplo. This book has other information. Então você está vendo que agora eu estou utilizando a palavra information, que é uma palavra que está no singular, diferentemente de people, mas é uma palavra que é incontável. Então você vê que eu estou usando a palavra other para falar também de pessoas diferentes, de informações diferentes daquela que você estava esperando, mas agora eu estou usando só other e não the other. Por que eu tirei o the? Porque eu não estou falando de nada específico, ok? Para a gente encerrar, eu queria falar agora do another, que como eu disse para vocês no início do vídeo, eu vou falar quando eu quiser dar informações adicionais, certo? Sempre que eu quiser utilizar o another, observe que eu vou usar com substantivos que sempre vão estar no singular e não vão ser específicos. Por exemplo, eu chego para você e digo o seguinte, let's meet another day.
Eu estou falando de um dia adicional. Entendeu agora? A gente se encontrou hoje, eu quero meet another day. É um outro dia, um dia a mais, certo? É uma adição, ok? Ou quando eu digo, por exemplo, I'd like another piece of cake. Tá com fome, não tá? Eu já comi um pedaço. Eu quero agora um outro pedaço. Então, eu quero adicionar aquilo que eu já tinha comido. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. See you next time.